Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre Ferreira e no vídeo de hoje eu vou dar sequência naquela série sobre o e-social, a ergonomia no e-social, e eu vou falar sobre os 7 fatores ambientais, como você avalia, quando você avalia, mais precisamente, os 7 fatores ambientais do e-social na ergonomia. Legal? Então, algumas pessoas têm dúvidas, eu vou precisar usar algum equipamento para medir temperatura, além da iluminância que já faz parte da prática do ergonomista, eu vou precisar avaliar ruído. Quando que eu vou precisar entrar nessas avaliações? Quais são os 7 fatores ambientais dentro da ergonomia no e-social que eu preciso me atentar? Então é sobre isso que a gente vai falar dentro dos eventos, lá os 5 eventos do e-social na ergonomia. Um desses eventos é sobre os ambientes, as avaliações ambientais, e aí existe um conflito na cabeça das pessoas, principalmente da engenharia de segurança do trabalho, com a questão da higiene ocupacional. Então qual que é a diferença? Assim? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, assim, para começar, eu anotei aqui para a gente ler sobre quais são esses 7 fatores. Então, vamos lá. Primeiro, eu resumi aqui num tópico: pressão sonora, o nível de pressão sonora, temperatura efetiva, e aí em outros vídeos eu posso entrar em cada um desses fatores aqui, o que é uma temperatura efetiva, velocidade do ar, que tem a ver com conforto térmico, umidade do ar, também dentro desse tema, iluminação diurna e noturna, então você precisa também verificar à noite, e depois também eu vou entrar nesse aspecto, como que eu faço para avaliar esse fator de iluminação nas empresas, qual que é o critério, reflexo em monitor, reflexo em painel, reflexo de qualquer espécie dentro ainda dessa categoria de iluminação, piso escorregadio e ou irregular. Isso mesmo, piso escorregadio e ou irregular. Então tem um aspecto de preocupação aqui com não só esforço de empurrar e puxar, por exemplo, mas a questão de acidente de trabalho dentro desses fatores aí ambientais da ergonomia lá no e-social. Legal? Então primeiro vamos conceituar alguns pontos importantes aqui. Qual a diferença da ergonomia dentro desses fatores ambientais e da higiene ocupacional? Esses fatores eles foram atualizados na última versão. Nas primeiras versões não apareciam os fatores ambientais, e aí as pessoas começaram a ter uma dúvida aí em relação a quando eu tenho que verificar ou não. Então, primeiro ponto. Para a higiene ocupacional, esses fatores têm a ver com preocupação quanto à insalubridade. Então, por exemplo, na questão da pressão sonora, se é suficiente para causar a exposição e a intensidade, uma perda auditiva. Para a ergonomia, é conforto, não tem a ver com insalubridade. Então esse é o primeiro ponto que precisa deixar claro. Apesar da temperatura, um outro exemplo, estar dentro dos parâmetros da NR15, de BUTG, dentro dos parâmetros de insalubridade, para conforto está fora, o que vale para a ergonomia é a questão de conforto e não de insalubridade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou ler para vocês aqui o que fala a NR17 em relação a esses fatores. O que fala o item 17.5.2. Nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratório, escritórios, sala de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. E aí fala lá os parâmetros da NR17. Então vamos analisar esse texto aqui. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual. Aqui é o primeiro ponto que a gente precisa falar, que é a falácia do trabalho braçal versus trabalho mental. Desassociar que um trabalho mais operacional, mais de uso da força física, não tem
demandas intelectuais. Isso é uma falácia, isso é um preconceito muitas vezes e que precisa ser tomado muito cuidado por parte principalmente de um ergonomista, de um profissional de ergonomia, em desassociar uma coisa da outra, tirar o corpo da mente, separar uma coisa da outra. Todo o trabalho braçal mais físico tem demandas intelectuais. Esse é o primeiro ponto assim que pode causar uma dúvida. Que tipo de atividade que eu tenho que avaliar esses itens, esses fatores, segundo a NR17? Mas daí a sequência do texto conserta. Exige uma solicitação intelectual e, não é e ou, e atenção constante. Então, quando que você tem que avaliar esses fatores ambientais para responder o E-Social? Primeiro, você tem que seguir a NR17, que é o que vale, que é o que é mandatário, que é o nosso manual, que é a nossa cartilha. Inclusive tem um manual de aplicação da NR17, então você tem que seguir as recomendações da NR17 e segundo as recomendações da NR17, você tem que avaliar a atividade. Através da análise da atividade você vai saber se tem demanda de atenção constante, por exemplo, como fala no texto. Se a atividade requer atenção constante, e aí dá alguns exemplos aqui, salas de controle, laboratórios, escritórios. É nessas situações que você tem que avaliar. Você não tem que sair avaliando todas as atividades da fábrica. Esses fatores, esses 7 fatores que eu falei aqui, com exceção da iluminação, que já está dentro, né, já faz parte. A norma fala aqui que você tem que avaliar toda a condição de iluminação de todos os postos de trabalho e como você avalia isso, que eu vou falar no próximo vídeo. E a questão do piso escorregadio. Os demais fatores são fatores de conforto e não de insalubridade, repetindo, e nessas condições aqui, onde você tem atenção constante e só conhecendo a atividade, só avaliando essa atividade, entendendo a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real, a tarefa e a atividade, entendendo essas demandas, é que você vai conseguir saber se você precisa ou não avaliar esses aspectos aqui. Legal? Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo aí, mas eu acho que a intenção era tirar essas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixa na área de comentários aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre alguns equipamentos dessa área de medições, né, para pressão sonora, para conforto térmico, para iluminação, luxímetro. Eu vou trazer alguns aparelhos aqui para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. É isso aí, um grande abraço e até o próximo. Valeu!